Amém. Meus irmãos, reverência à palavra do Senhor, fiquem de pé. Amém. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mas vá pensando aí naquilo que você cantou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. E é debaixo das asas de Deus que a sua família vai estar guardada. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 24, uma passagem muito conhecida, Sermão do Monte. Glória a Deus, creio que todos os irmãos já conhecem essa passagem aqui de cor. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Então, sente em seu lugar. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração e ao meu coração. Quero agradecer a oportunidade. A irmã Thaís falou comigo, e é uma alegria muito grande estar nessa casa de grandes homens de Deus, como o pastor Paulo, o pastor Christian. São homens aí que têm me ensinado muito e inspirado ao meu coração também. Amém? Os irmãos, não fechem as suas Bíblias, porque eu quero trazer justamente nesse trecho da Bíblia, nessa parte da Bíblia, a ministração de hoje. Para início de conversa, não sei se os irmãos perceberam, no versículo 24, Jesus diz assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e pratica, é como o sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Creio que todo mundo aqui já escutou essa palavra, sim ou não? Mas vocês perceberam que Jesus falou assim, quem ouve essas minhas palavras. Quando você vai ler, você vai se perguntar, vem cá, mas que palavras são essas? Para você praticar essas palavras, é necessário que você tenha ouvido essas palavras. Para você fazer alguma coisa, é necessário que você saiba o que está fazendo. É igual o seu pai que pede para você traz aí a chave de fenda. Aí tu pega e traz uma chave estrela. Aí teu pai fala, tu é muito burro. Só quem já ouviu isso do seu pai já sabe o que está falando. Mas pai, o senhor não me explicou a diferença de chave estrela para chave de fenda. Se eu não sei o que é, eu vou errar. E é para isso que eu quero explicar para vocês a diferença de chave de fenda para estrela, para quando nosso pai nos chamar, a gente entregar a chave certinha. Porque a gente está diante do trecho aonde Jesus, ele para por um tempo e tenta explicar todo o reino de Deus. Lembre-se que Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus desceu à nossa comunidade. E agora, aquele que é o maior de todos, aquele que, pelo qual todas as coisas foram criadas, que foi através dele que todas as coisas foram criadas, ele estava na nossa comunidade e conversando com nós assim, face a face. Só que ele estava trazendo um novo reino. Ele fala, é chegada o reino de Deus. Quem era o reino de Deus? Ele mesmo. Ele que desceu do céu estava agora trazendo a cultura do céu para a terra. E essa nova cultura tem uma nova constituição. Nós temos uma constituição. Os Estados Unidos têm uma constituição. Todos nós temos constituições diferentes. E o reino dos céus é uma constituição completamente diferente da terrena. Vocês já entenderam até aqui? Então, por isso que o Sermão da Montanha é a constituição do céu. É Jesus dizendo como as coisas vão funcionar agora. Ao nosso entendimento, aquele que trabalha merece ganhar muito mais do que aquele que trabalha muito menos. Mas a constituição do céu é, aquele que trabalha vai ganhar igual a todos os outros. É necessário que você trabalhe por você, sem imaginar o que os outros estão fazendo. No reino do mundo aquele que fez não merece ser perdoado. Mas no reino de Deus aquele que fez merece, além do seu perdão ser perdoado, todos os seus pecados são esquecidos. No reino dos homens, aquele que chegou primeiro
ganha mais. Aquele que chegou primeiro é honrado mais. Aquele que sabe mais vem na frente. Aquele que entendeu o jogo é honrado. No reino dos céus, o último é o primeiro. O que serve é o maior. E por aí vai. É um pouco diferente. Então, os discípulos estavam ainda entendendo o que Jesus queria dizer com o Sermão da Montanha. Então, é necessário que você aprenda tudo que está escrito desde o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 de Mateus, para que você entenda como é que eu vou praticar essas palavras. Você só vai saber se você entender, para você realmente praticar e colocar isso para a sua casa. Mas, meus irmãos, sem querer falar muito ou passar do meu horário, então eu vou resumir para vocês o Sermão do Monte, para que a gente saia daqui sabendo o que fazer e como ser esse homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Então eu peço que os irmãos leiam o capítulo 6. O capítulo 6, a partir do versículo 14. Eu quero trazer o primeiro ensinamento da família firmada na rocha. E o primeiro ensinamento é, versículo 14: pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não o perdoará. Eu creio que muitos irmãos talvez já tenham ouvido falar sobre isso, mas isso não é tão ensinado como se deveria ser ensinado. Porque o Sermão do Monte, ele tem diversos trechos. Como ele é uma constituição, Jesus fala sobre a bem-aventurança, Jesus fala sobre o sal da terra, Jesus fala sobre a lei, Jesus fala sobre o homicídio, Jesus fala sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramento, sobre vingança, amor aos inimigos, ajuda aos necessitados, oração. Jesus fala sobre jejum, tesouros do céu, preocupações da vida, julgamento ao próximo, persistência na oração, porta estreita, árvore e o seu fruto, e o prudente e insensato. Então o Sermão da Montanha realmente é o reino de Deus sendo muito bem explicado. Mas essa parte aqui, muita gente nunca ouviu falar. Quer dizer então, que se eu oro, e Deus não ouvirá porque eu não tenho perdão liberado? Porque a palavra de Deus fala, nesse mesmo Sermão da Montanha, para a gente orar com todo fervor, e não só orar, mas batei, e abrir-se-vos-á. E a gente é ensinado a vir campanhas após campanhas, para bater, e abrir-se-vos-á, porque a porta, ela vai ser aberta com muita insistência. E eu não vou dizer que é mentira, senão eu estaria me enganando. Como pregador da palavra de Deus, eu estaria rasgando a Bíblia se eu dissesse que era mentira. Só que tem uma observação: se o perdão não for liberado, nada do que nós oramos está sendo entregue a Deus. Isso é muito sério. Isso é uma potestade na casa de muitas pessoas, na casa de muitos crentes. Potestade é aquilo que vem do inimigo, onde você já não consegue mais lutar com suas próprias forças. A potestade foi iniciada lá em Gênesis capítulo 3, quando o demônio veio e acabou com a primeira família. Aí você pode pensar: não, irmão Sidney, mas não acabou com a família. Adão e Eva não se divorciaram. Não, meu irmão, não acabou não. Só um filho que matou o outro. Só um irmão que matou o outro. Não, acabou não, irmão. É óbvio que aquela família foi destruída por uma potestade que entrou naquela família. Vocês devem ficar ligados que as potestades devem ser vencidas no reino espiritual. E você deve estar pensando assim: não, irmão Sidney, eu vou te dizer uma coisa: se pisar no meu calo, não tem conversa comigo não. Se você começar a se autossabotar, você não receberá o perdão do alto. Porque Deus perdoa pecado, Deus não perdoa as tuas desculpas. Se eu for dizer assim: não, pastor Paulo, eu vou te falar uma coisa, para o senhor, eu sou um homem rancoroso mesmo, se falar comigo, sabe por quê? Porque Tiago fala que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Eu vou dizer: eu sou rancoroso mesmo. Então o senhor não pisa no meu calo, não fala coisa de mim que eu sou difícil de perdoar. Meus irmãos, eu não estou me confessando para ele. Vocês perceberam? Eu não estou me confessando.
Eu estou me auto-justificando. Eu estou tentando legitimar o meu pecado, esse pecado que vai acabar com a minha ligação com Deus, para dizer que é porque eu sou assim, eu nasci assim. Quanto que a palavra de Deus fala, acaba com esse mal na tua casa. É marido que não perdoa a esposa, é a esposa que não perdoa o marido, é filho com raiva do pai, é pai que não sabe pedir um perdão para os seus filhos. Você sabe que teu filho é ofendido por coisas que você já fez e nunca pediu perdão? Quantas vezes um pai pede perdão para o filho? Será que esse pai não faz nada de errado para o filho? Será que nunca cometeu erro nenhum? Ensine seu filho que Deus é um Deus bondoso, e Ele vai olhar para você como um pai bondoso e vai registrar a sua imagem de pai para Deus. Se você abandonou seu filho, aquela criança vai imaginar que Deus também o abandonou, porque nós somos assim, nós pegamos a imagem do pai terreno e refletimos em Deus que é o nosso pai. Se você destrata teu filho vai registrar em Deus que ele também o destrata. Se você fala assim, amanhã a gente vai no centro, e você inventa tantas desculpas e não cumpre a sua palavra, vez após vez você não cumpre a sua palavra, quando o seu filho ouvir de alguma coisa, alguma promessa, ele também não vai acreditar nas promessas de Deus, porque o seu pai não cumpre a sua palavra. Da mesma forma, Deus também não cumprirá a sua palavra. Às vezes a gente não pede para Deus alguma coisa, porque quem é o provedor do nosso lar é a nossa mãe. Então a gente não observa Deus como provedor, então a gente tem essa dificuldade em pedir as coisas para Deus, porque a gente não consegue ver que o Pai, aquele mesmo Pai bondoso, é o mesmo Pai poderoso. A gente sempre pensa, não, Deus é bom, mas Deus não pode. Por quê? Porque é minha mãe que pode. Vocês imaginaram? Estão pensando nisso? Então a nossa relação com Deus vem muito da nossa relação paternal. Agora eu não quero só falar para os homens, quero falar para as mulheres, que a imagem da mãe é a imagem do Espírito Santo, que consola, que ajuda, que aconselha e que ouve. Aquilo que você faz com seus filhos, eles irão cumprir para o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não é tão amoroso assim, o Espírito Santo não é tão acolhedor assim. Nós temos que ter muito cuidado daquilo que Deus quer fazer em nós através dos nossos filhos, para os nossos filhos. Se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhe perdoará. Querido, abra o coração para Deus. Senhor, eu não quero ser rancoroso. Meu Deus, meu coração é duro como uma pedra. Me mostre aonde eu estou guardando tanto rancor e por que eu estou guardando tanto rancor. A gente abre a porta para o diabo e fala, entre aqui, ceie conosco, faça o que você quiser, a casa é sua. Afinal, você está ofendido com alguma coisa. A gente sempre pensa que isso só vai fará mal para nós mesmos, mas é com uma ferida aberta que não foi tratada. Sabe, imagine uma ferida no seu ombro que não é tratada, ferida aberta, aí vai abrindo, aí as bactérias vão crescendo, vão passando para o sangue, e você não trata aquilo. Só que qualquer pessoa que vai encostar em você, pastor Paulo, sem querer triscou na ferida aberta. Ela não teve culpa nenhuma, não sabia que você estava tão ferido. Só que o pastor Paulo vai ficar com raiva de quem, gente? De mim, que eu nem estava sabendo que o pastor Paulo estava tão ferido. As ofensas guardadas em nosso coração vão ficar como se fossem feridas abertas, mas que são tapadas por uma camisa. As pessoas acham que você está bem, até triscar na sua ferida. E elas vão sofrer porque agora você vai culpá-la por isso. E você vai se tornar alguém, sabe, difícil de lidar. E todo mundo da sua casa vai ficar assim, como é que mamãe vai acordar hoje? Será que ela vai acordar bem, gente? Todo mundo vai depender do seu emocional. Será que papai vai acordar estressado? Como é que papai vai chegar do serviço? Todo mundo fica esperando o bonitão chegar, para acabar com a paz de todo mundo da casa. Aí depois você traz todo mundo para a igreja,
e tenta fazer ele amar a Deus. Meu Deus, se o pai é o próprio demônio na casa, como é que eles vão amar a Deus? A gente confunde autoridade com autoritarismo e faz com que os meninos não tenham mais compaixão de nada, ou você não consegue mais lidar com as ofensas ou com os trabalhos em casa, a não ser com muito grito ou com muita surra. Aí tem o outro lado, né? Que não fala mais nada e não disciplina mais em nada. Aí estamos vivendo nesses grandes extremos de famílias completamente ofendidas, um filho no seu quarto que não quer falar mais com seu irmão, que os irmãos estão brigados, os irmãos não se dão bem, gato, cachorro, o pai não consegue falar com a filha adolescente, não consegue transmitir, a conversa já não está rolando bem. É isso que nós temos como uma casa que não é firmada na rocha. Queridos, hoje, se a palavra de Deus está falando ao seu coração, você vai pedir perdão para sua filha, você vai pedir perdão para sua esposa, você vai pedir perdão para o seu marido. Me perdoa por ser rancoroso, ou me perdoa por aquilo que eu fiz ontem, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Que haja cura no seu coração, que haja tréguas nas brigas. O Espírito Santo quer reinar na tua casa, o Espírito Santo quer trazer paz para a tua casa. Ali, através de tantas bagunças, brigas e intrigas, Sidney, mas o Espírito Santo não pode entrar lá, está tudo bagunçado. O Espírito Santo quer consertar tudo, sabe? Aquela limpeza geral, trazendo coisas profundas que você nem sabia que estava lá. O Espírito Santo quer fazer isso com você. Mas Sidney, como é que eu faço isso? Minha esposa, ela é muito difícil de perdoar. Como é que eu resolvo isso? Eu vou te dar 4 dicas, se caso o seu esposo é difícil de perdoar. A primeira dica: mantenha a chama viva do amor. Quantas vezes você escreveu um bilhetinho falando sobre como ela é bonita, como você a ama, como você a quer bem, como você tem orgulho dela, como você tem orgulho dele, como você é abençoado por ter casado com ele, de pegar ali de surpresa. Irmão Sidney, agora se eu fizer isso, a minha mulher está aqui do lado. Se eu fizer isso, ela vai dizer: tu está fazendo isso porque aquele menino disse. Então não vai funcionar. Ela vai ver o bilhete e dizer: olha como a palavra falou com meu marido. Amém. Olha como a palavra está servindo efeito. Ela vai saber que você tem um coração aberto para mudanças. Ela vai saber que você tem um coração contrito e ama a sua família e quer mudar, e quer trazer paz e consolação para dentro do seu lar. É isso que ela vai ver. Marido, se a mulher fizer isso, não a julgue, a ame. Não falar: tu está fazendo isso porque você vai ser usado pelo diabo se fizer isso. Receba as mudanças em amor também, e veja o que Deus está fazendo. Ah, mas isso aí vai durar só 2 dias. Claro, tu não está crendo na mudança, tu está acabando com todo o propósito de mudança. Passou 7 anos sem chuva, pastor, 7 anos sem chuva. Qual foi o sinal que Deus deu? Uma nuvem tamanho da mão do homem. Não vai chover, é óbvio que vai chover. Ezequiel fala: não desprezais o início das pequenas coisas. Pode ser pequeno, mas é a mudança que Deus quer fazer na tua vida, na tua casa. O relacionamento que tu sempre sonhou, essa união que tu sempre orou para Deus, isso pode acontecer e você não pode acabar com a chama inicial. Então surpreenda numa emoção maior. Não queira aquele chamego somente para aquelas coisas melhores, né, pastor? Então não faça carinho pensando somente nos finalmente. Faça com que ela se sinta realizada no toque físico, nas palavras de afirmação, no tempo de qualidade, nos presentes. Vai regando ela de amor. Vai regando ela de amor. A segunda coisa é: faça um ambiente propício para essa transmitação, para esse compartilhamento, formal, desculpa, da sua dor. Imagine só, tem gente que não gosta de ouvir essas coisas, que fica ruim, já peço perdão. Mas imagine só se eu tivesse com ânsia de vômito. Ixi, irmão, sim, sabe por que tu falou isso agora? Minha boca está cheia de água.
Mas imagine só se eu tivesse com ânsia de vômito aqui. Seria legal se eu fizesse assim, ó, meus irmãos, me perdoe, deixa eu só vomitar aqui rapidinho. Pronto, deixa eu continuar. Isso seria certo? Não é necessário um ambiente propício para que eu me sinta aliviado? Então eu vou ao banheiro e ali eu faço minha higiene e eu me sinto bem. Por quê? Porque eu tirei aquilo que estava trazendo aquela angústia, eu vou morrer daqui. Aquilo que você vai fazer com seu cônjuge, com seu filho, com a sua filha, que está tão ofendida com você, que está ali no quarto sem ninguém para falar, que ela não consegue abrir o seu coração, você vai ter um ambiente propício para que ela possa desabafar. Minha filha, tem alguma coisa que o papai está fazendo que eu não estou sabendo? Tem alguma coisa, minha esposa, que eu fiz para você? E você não vai julgá-la, porque se ela começar a dizer assim, olha, eu vou te dizer, segunda-feira, mas segunda-feira foi culpa tua. Queridos, é um ambiente propício, sem julgamentos. Você vai ouvir aquilo, e ela, a partir daquele momento e dos outros momentos que ocorrerão, ela vai ter a liberdade para não mais ficar angustiada, não mais ficar com aquela ânsia, mas soltar em ambiente propício, para ter liberdade para falar com você. Você não precisa soltar isso na briga. No final da briga, você nem sabe porque começou a briga. Os casais não sabem brigar, uma coisa simples, afinal são duas criações diferentes na mesma casa. É óbvio que haverá diferenças, mas os casais não estão sabendo algo simples, que é resolver as diferenças. Começa com um xingando o outro, brigando o outro, e no final nem sabe por que cargas d'água começou a briga. Afinal a discussão já foi para outro rumo, outro patamar. É aqui nesse ambiente que você vai gerar cura, que gerar transformação. É na mesa, é olhando para os seus filhos, para que as ofensas sejam perdoadas. A terceira coisa, tenha uma vida de oração com eles. Meu amor, eu vou orar por nós, vem aqui. Meu Deus, eu te apresento o meu matrimônio, meu casamento, eu te apresento minha esposa, te apresento. E vocês vão orar juntos pelo seu relacionamento. Vocês oram por tantas coisas, mas orem pelo seu relacionamento específico. Façam isso semanalmente. Semanalmente. Sabe, são coisas simples. Você pensa, irmão Sidney, infelizmente, eu não sei se isso vai dar resultado. Irmão, faça isso por 2 semanas. Sabe, faça isso por 2 semanas. Deixa o Espírito Santo entrar no seu lar. Deixa a palavra de Deus reinar na tua vida. Você vai ter um momento para soltar as suas diferenças. Você vai ter um ambiente para isso, e você vai ter um lar regado em amor. Sabe por que as ofensas muitas vezes elas são geradas dentro de casa? Eu estou aqui, eu e minha esposa, eu não rego ela de amor, eu não rego ela de atenção. Ela está sempre no limite, ela está sempre cansada, no limite de alguma coisa. Se eu faço alguma coisa por ela, ela já não tem mais nada para me dar. A única coisa que ela tem para me dar é o desprezo, é a ofensa, é a humilhação, porque ela já não tem aquela gordura gerada. Mas se você começar a regar ela de amor, ela tem muito mais coisas para pensar. Ele me ama tanto, ele não fez por mal. Não, ele não fez por mal, ele me ama, ele cuida de mim. Com certeza ele descuidou. Não, meu amor, te perdoo. E isso vai ser muito mais fácil para ela te perdoar. Da mesma forma para o marido perdoar. Se ele for regado em amor, em cuidado, em atenção, no momento da ofensa ele vai pensar 3 vezes antes de ofender uma pessoa tão boa, tão generosa, tão amável. Os irmãos estão entendendo? A primeira coisa para uma família que é gerada na rocha, ou firmada na rocha, é a liberação do perdão, das ofensas. Vocês vão apagar isso da sua família, da sua casa. Sabe aquela casa toda bagunçada, que parece que está toda mal cheirosa, com tantas ofensas, com palavras torpes, com humilhações, com agressões, com traições. Essa casa agora vai estar recebendo o Espírito Santo de Deus, limpando, restaurando. Imagina agora a sua casa toda bagunçada e alguém entrando e fazendo essa grande faxina, retirando aquelas coisas podres de lá de dentro, que ninguém sabia que tinha aquele rato podre lá na despensa.
aquela mucura no quintal, irmão Cristian. E Deus está indo lá para limpar e para restaurar. A segunda coisa são os tesouros no céu. Capítulo 6, versículo 19. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Sabe, muita dificuldade as muitas dificuldades que o líder de jovens tem são com filhos de crente que não o incentivam a amar o reino de Deus. É uma dificuldade ferrenha. Você vai pedir para aquele jovem vir para o culto de jovens, aquele adolescente vir para o culto de jovens, só que o pai proibiu, que tem que estudar para o Enem, refazer as contas, refazer uma coisa para o boletim. Irmão Sidney, você está proibindo meu filho de estudar? Você quer agora que meu filho more dentro da igreja? Não, meu irmão, tudo com decência e ordem, tudo realmente tem seu tempo. Mas de fato o seu coração está no reino de Deus, a sua família está acumulando tesouros no céu. Sabe por quê? Porque nós temos, humanamente falando, uma certa dependência, e nós queremos suprir essa dependência não com Deus, mas com todas as nossas voltas. A gente sempre quer que as pessoas sirvam a nossa casa, visitem a nossa casa, cuidem de nós. Ele não está vendo as minhas necessidades? Vocês não estão vendo o que eu estou passando aqui nessa casa? Mas se a sua família começar a acumular tesouros no céu, é a sua família que vai visitar, é a sua família que vai cuidar, é a sua família que vai prover para os outros. O problema é que nós estamos olhando para o nosso umbigo. Essa diferença, tem uma grande diferença entre o homem e a mulher. O homem, ele é mais protetor para aquilo que está de fora. A mulher é mais protetora para aquilo que está de dentro. Tanto é que a palavra de Deus fala que a mulher saiba, edifica sua, e a tola com a própria mão dentro de casa. Não importa o que o marido esteja fazendo lá fora. Se chegar em casa, se a mulher for tola, a casa já está destruída. Mas a partir do momento que a mulher é a cuidadora da casa, ela não quer perder nada. E isso é da mulher, porque se for do homem, o homem entrega tudo. Por exemplo, se o seu cachorro morder o filho do vizinho, quem é que vai lá resolver a situação? O marido, não é? Sim ou não? É o homem da casa que vai lá resolver a situação, que vai lá ver o que aconteceu para entrar em um acordo. Mas se o marido chega em casa dizendo: mulher, eu resolvi, eu peguei todas as nossas economias, paguei o hospital e ainda vou pagar uma indenização para ele. A mulher: eita, aí tu me quebrou. Porque não era para a gente perder o dinheiro, não era para a gente perder todas as nossas economias. Que o homem, ele quer ter uma boa imagem para os que estão de fora e às vezes assume até prejuízos. Vocês já repararam isso? E a mulher não, a mulher não quer perder nada. Quem está errado dos dois? Ninguém. Ambos têm um papel diferente no lar, ambos têm um papel de construção no lar. A mulher protege o que está de dentro e o homem protege as coisas que estão de lá de fora, faz crescer lá fora, e a mulher pega e prospera aquilo que está dentro. Essa é a mulher do Provérbios 31, que organiza a casa, que administra a casa e que faz com que a própria casa entre em prosperidade. Se você tratar os teus filhos como flecha na mão do arqueiro, você vai saber que teus filhos não são dependentes teu. Então, em vez de trabalhar tudo para o teu filho, eu quero entregar a melhor escola, a melhor educação, a melhor coisa. Você vai saber que o teu filho é herança do Senhor. Aleluia. A melhor herança que tu pode dar para o teu filho é o Senhor. Aleluia. A gente pega o nosso filho, em vez de trabalhar para o Senhor, a gente molda ele para trabalhar para o capitalismo. Não, meu filho, tu vai ser um engenheiro. Não, meu filho, tu vai ser um médico. Não, meu filho, tu vai ser um advogado. Será que é isso que Deus quer para o teu filho? Será que na nossa família nós estamos acumulando tesouros no céu ou tesouros na terra? Que não adianta nada a gente querer ser uma família abastarda,
abençoada somente aqui e ficar tão preocupado se o ladrão entrar e roubar tudo. A nossa família, aquela que é firmada na rocha, está pouco se importando para as coisas que estão aqui. Aleluia. E se importando muito mais com as coisas que estão no alto. Ah, irmão Sidney, quer dizer então que eu não vou trabalhar mais, vou descansar em berço esplêndido. Meu filho, eu não vou nem levar mais para ele para a escola agora. Não tem nada a ver, meus irmãos. O que estou querendo dizer para vocês é que o que você está querendo inculcar na cabeça do teu filho, que é muitas vezes uma inteligência e está certo, uma escolaridade está correto, uma diligência aos estudos está correto, ele pode fazer isso 3 vezes mais se ele estiver na presença do Senhor. Eu tenho um amigo meu, pastor Paulo, que era estudante do Enem, ele se dedicava. Aí ele passou por um tempo, percebendo que alguns adolescentes da igreja, estou vendo uma água aqui gelada, estavam com dificuldades com alguns assuntos, e ele era um menino muito inteligente. Ele falou o seguinte: olha, eu vou tirar um pouco do meu tempo dos estudos, e eu vou vir para cá para a igreja para ensinar vocês nessa parte aqui, porque eu sou especialista. Ele tinha estudado química numa faculdade, numa escola técnica. Ele falou: ó, eu ensino química para vocês aqui, eu vou vir aqui. E ele morava na Raposa, botava aquele quadro no ônibus e vinha lá para a igreja dele ensinar os meninos e tal. Era um menino muito esforçado, mas ele não era o que estudava mais na sala dele. Tinha jovens lá que estudavam muito mais, que tinham muito mais tempo, que não tinham uma vida de igreja, não tinham uma vida de amor a Deus, de trabalhar na sua obra, e muito menos de pensar nos meninos da sua igreja. E outro dia eu estava conversando com ele, passado uns anos, e ele me falando sobre a possibilidade, ele até já voltou, de ele ir para o exterior para fazer um intercâmbio pelo governo. E eu falei assim: mas para te fazer esse intercâmbio, tu não tem que passar por uma prova, botar teu nome, botar tua nota no Enem, para ser aprovado, são só 10 vagas, 10 mil pessoas participando. Tu está me dizendo se tu está pensando em ir ou não, tu não tem que fazer o seletivo. Ele falou: irmão Sidney, com toda a humildade do mundo, eu vou dizer para ti, eu não preciso pensar se eu tenho vaga ou não, porque para fazer o intercâmbio é necessário somente a nota do Enem e de ser de escola pública. Dos últimos 10 anos, as notas de escola pública não tem uma nota maior do que a minha, no Maranhão inteiro, nos últimos 10 anos. Eu fiquei: meu Deus, isso é um Albert Einstein. Esse menino é bom demais. Mas a mesma forma como eu vi que ele era bom, eu vi a glória de Deus sendo refletida nele. De um jovem que não só entendeu a respeito de estudo, mas entendeu a respeito de acumular tesouros no céu. Todo mundo se assustava: que inteligência é essa desse jovem chamado Daniel? Um rapazinho que faz as mesmas fórmulas que o engenheiro faz hoje. Um jovenzinho Daniel. Jesus com 12 anos chegava e ensinava no templo. Salomão com 8 anos deixava os sábios assustados. Lá em Isaías capítulo 33 versículo 6 diz assim: o Senhor será o firme fundamento nos tempos que você vive, uma riqueza de salvação, conhecimento e sabedoria. O temor ao Senhor é a chave para esse tesouro. Você quer tanto que seu filho seja inteligente? E amarra ele no cursinho, amarra ele numa escola, amarra ele em tudo quanto é lugar, esquecendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Seu filho não precisa ganhar todas as coisas do mundo, afinal, esse tesouro pode ser roubado. Mas se a sua família imaginar como tesouros no céu, a sua família estará firmada na rocha e acumulando cada vez mais tesouros no céu, e o cumprimento de Deus, as promessas de Deus serão impetradas na tua casa, e a sua casa será muito próspera para a glória de Deus. Tesouros no céu, a sua casa firmada na rocha. Nós já entendemos sobre perdão, nós já entendemos sobre tesouros no céu. Só que, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre as preocupações da vida. Versículo 25. Portanto, eu lhe digo: não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer e quanto ao que beber, nem como o seu próprio corpo quanto ao que vestir.
Não é a sua vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colham, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora mais à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Uma casa firmada na rocha é uma casa sem preocupações. Irmão Sidney, mas isso aí você me pegou. Na minha casa não tem tantas ofensas, a gente consegue se perdoar e conversar. Na minha casa nós não estamos focados em apenas construção de tesouros aqui, mas a gente serve na casa de Deus e vive na casa de Deus. Mas irmão Sidney, eu nem sei o que eu vou comer amanhã. Irmão Sidney, hoje é o dia 286 de janeiro. Janeiro não quer acabar, irmão Sidney. Estou com dificuldades. Uma casa firmada na rocha é uma casa sem preocupação. Mas como é que eu vou, o homem, o provedor do lar, fazer e resolver essa situação? Como é que eu vou resolver a minha vida, irmão Sidney? A palavra de Deus, ela vai trazer uma solução para ti. Você sabia que impiedade é viver distante de Deus? A gente sempre olha para a vida do ímpio como um cervejeiro, cachaceiro, carnavalesco, flamenguista, tudo que é para lá. E a gente olha... Não, brincadeira. E a gente vai olhar para cá e ver a vida do crente como alguém que não bebe, não fuma e tá. E vascaína também. Mas quando a gente vê impiedade, e aqui a gente não consegue observar que as preocupações estão na vida do ímpio. A gente olha para o ímpio e pensa, ele está nem preocupado com nada, está muito bem. Como o salmista no Salmo 77, quando olhei para a vida do ímpio, ele não tinha preocupação nenhuma, eu quase me desviei. Mas meus irmãos, quando a gente olha para a vida do ímpio, a gente vai ver que há sim preocupações, preocupações da alma. Ele não sabe o que vai acontecer depois da morte dele. Você sabe. Você é herdeiro da salvação. Você é filho de Deus, está com o nome escrito no livro da vida. Você entregou a vida para Jesus e a morte não tem mais possessão contra você. Você adquiriu a vida eterna e agora verá a face do Filho de Deus, dizendo: vinde bendito do meu Pai, entrai para o reino do seu maravilhoso amor. Mas como é que fica o dia de amanhã, irmão Sidney? A Equatorial não está com o meu nome no livro da vida. As preocupações da vida. Viver com preocupações é ter a mesma preocupação do ímpio que não tem a vida eterna. Então você vai fazer o seguinte: você vai dizer assim para Deus. Feche seu coração agora. Feche seu coração. Imagine conversando com Jesus agora e dizendo assim, ó: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, porque te abates, ó minha alma, te comove, perder na calma, não tenhas medo, em Deus espera,
cedo, Jesus virá, Ele intercede. Nele, com fé e calma, Jesus de todos, teus vales salva e te abençoa dos altos céus. Por que te abate? Fala para tua alma. Porque te abate. E se Jesus está no barco, o Deus protetor, o pão que desceu do céu, aquele que é o Deus Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, Ele entrando no teu lar. Tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Quando Jesus chegou em João capítulo 8, e Ele disse para os seus discípulos assim, eu sou o pão da vida, aquele que comer das minhas palavras ou da minha carne, nunca mais terá fome. Sabe, a gente vê Jesus como a rocha, aquela rocha de Moisés, que era para Moisés só ter triscado e saído da água viva para inundar os corações dos israelitas. Mas Jesus também é aquele maná que desceu do céu, que todos os dias trazia a provisão. É por isso que eles perguntaram, mas Jesus, tu está dizendo que és o pão? Quer dizer então que é maior que Moisés, que fez descer o pão cair do céu? Jesus falou, eu sou aquele pão, eu sou o Deus da provisão, era eu ali, aquilo é um tipo de mim. Nunca vai faltar algo para você. Aquilo que é necessário para a tua casa, que está firmado na rocha, Deus tem toda a provisão. O pão da vida vai inundar a tua casa, não vai faltar azeite na botija, porque Jesus Ele vai entrar na tua casa. Já acabou as ofensas, o Espírito Santo vai começar a reinar, tesouros no céu vão começar a ser gerados, e as preocupações elas têm que sair, porque Jesus Ele entrou na casa. Você já arrumou tudo, já perfumou a casa, agora é a hora do Filho de Deus entrar na sua casa e dizer, deixa que agora eu tomo conta das coisas. Não estou dizendo que não vai soprar os ventos, não vai vir a tempestade, muito menos a inundação do rio, porque essa é uma promessa de Deus. A promessa de Deus não é que a tua casa vai ser atingida de alguma forma. A promessa de Deus é que a tua casa vai ficar de pé, porque Ele é a rocha que firma a tua casa. Eu sei que o diabo já falou assim, que a tua casa não tem uma solução. Eu sei que talvez no seu coração você disse assim, eu que vou ter o casamento da minha mãe, eu nunca vou ter um marido. Isso é uma opressão. Eu que vou me casar, minha mãe separou, meu avô separou, todo mundo na minha casa separou, o meu casamento vai dar certo? O reino de Deus chegou, gente, agora é uma nova constituição. Agora Jesus que está dizendo, eu vou tomar conta das coisas. Acabou o passado, agora sua família está firmada na rocha, eu sou a rocha que vai fluir águas sedentas para os sedentos. Se Jesus encontrar espaço na tua casa, você não tem noção do que Deus vai fazer na vida dos teus filhos. Aonde Ele vai, aonde o Senhor pode enviá-los. Se você acreditasse mais nas palavras do Senhor, você não falaria coisas tão terríveis para os seus filhos. Seus filhos não são burros, seus filhos não são ignorantes, não são lerdos. Teu filho é abençoado, porque agora é o Filho de Deus está na tua casa. Teu filho receberá toda a sabedoria e conhecimento, porque a chave para aquele tesouro é o temor do Senhor. Os irmãos podem ficar de pé, por favor, pastor.
Você talvez seja igual aquela viúva de Naim. A viúva de Naim estava... Os irmãos, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. A viúva de Naim tinha perdido o marido, tanto é que o nome dela era viúva. Tinha perdido o seu sustento. Na época, as mulheres não trabalhavam tanto e não tinham como se sustentar. E tinha perdido também o seu único filho, que no caso seria a aposentadoria dela. Ela perdendo o único filho, ela perdeu toda a chance de provisão. Ela seria uma mendiga. E toda a cidade de Naim, um pequeno vilarejo perto de Cafarnaum, aquele pequeno vilarejo estava completamente triste e angustiado, porque aquela viúva tinha perdido o que restava da sua família, o que restava da sua casa. Só que a viúva de Naim nem sabia que o Filho de Deus estava indo lá. Ela nem tinha noção que o pão da vida tinha chegado na terra. E me emociono porque eu sei que o pão da vida, ele entrou na minha casa também, quando eu não tinha mais esperança. Deus me deu um casamento abençoado quando dos meus pais se destruíram, e eu pensei que não tinha mais esperança para amor, para nada. Talvez dentro de você pensa: minha família está destruída também, não tem mais esperança para nada, o que resta agora é só a dor, o sofrimento, o choro. Mas o pão da vida, ele te encontrou nessa noite. Apenas ouça a palavra de Deus, seja como um prudente que pratica as coisas. Por isso eu quero orar por você. Venha aqui na frente, você que está apresentando a sua família. Venha aqui com fé, apresente a sua casa. Coloque a mão no altar, apresente com fé aquilo que Deus vai fazer na tua casa. É milagre, é provisão, é cura, é transformação, eu não sei, só você e Deus sabe. Glória a Deus. O pão da vida é aquele que dá provisão, mas é aquele que dá a gestação, é aquele que tira as dores, mas é aquele que cura das mágoas, é aquele que salva da morte, mas é aquele que paga as contas. O pão da vida, aquele que tira da morte, é da vida. Comece apresentando a Deus. Comece apresentando a Deus, você e Deus, é você e Deus.